Convido vocês a virem comigo resolver essa questão, onde a figura mostra um quadrado de vértices ABCD, cujo lado mede x. O ponto médio do lado AB está representado por M, além disso os pontos P e Q pertencem ao lado CD e são tais que têm a mesma medida PD e QC. O ângulo PMQ representado na figura é tal que o cosseno dele vale 2/3. A área do triângulo PQM mede, sugiro que você pause, tente fazer e depois confira a proposta de solução. Sejam bem-vindos a mais uma questão. Para resolvermos essa questão, é uma questão bem completa, a gente vai precisar de alguns resultados. O primeiro deles é o seguinte: se eu tiver um triângulo qualquer de vértices A, B e C, chamar os lados de A pequeno, B pequeno, C pequeno, e traçar uma altura qualquer, sem perda de generalidade, eu poderia traçar para qualquer lado. Eu vou traçar para AB, ok? Então eu tracei essa altura considerando AB como base do triângulo. Vou marcar esse ponto como sendo P dessa altura H e chamar essa sombra desse lado aqui de M. E esse pedacinho que me faltou, se tudo era C, C menos M, né? Muito bem. Observe esse triângulo da esquerda, o triângulo de vértices ACH. No ACH, eu posso fazer algumas brincadeiras com eles. A primeira delas é a seguinte, ó. Vou marcar esse ângulo aqui, vou chamá-lo de alfa. E vou brincar com esse ângulo, vou chamá-lo de quê? De cosseno de alfa. Vou calcular esse cosseno. A gente sabe que num triângulo retângulo, o cosseno é o cateto adjacente sobre o maior lado, né? Que é a hipotenusa, que está sempre de frente para o ângulo reto. Então o cosseno de alfa será M sobre B. Bom, se eu multiplico o cruzado, o produto dos meios está me dando M. O produto dos extremos está me dando B vezes o cosseno daquele ângulo alfa. Vou deixar isso aqui descansando, ok? E vou aplicar Pitágoras agora nesse triângulo. Vou usá-la exaustivamente, no mesmo triângulo. O quadrado do maior lado é igual à soma do quadrado dos dois menores. Vou chamar essa alturinha de H. Então H quadrado mais M ao quadrado precisa ser igual a B ao quadrado. Não é verdade? Ora, eu posso subtrair M quadrado dos dois lados, então na verdade o H quadrado vai B quadrado menos M ao quadrado. Mais um resultado a partir desse triângulo da esquerda. Para o da direita não se sentir sozinho, vamos aproveitá-lo. O triângulo de vértices BCH. No BCH, eu posso chamar meu bom e velho amigo Pitt para me ajudar. Se eu aplico Pitágoras nele, o quadrado do maior lado, que está de frente para o ângulo reto, né? O quadrado do maior lado é igual à soma do quadrado dos outros dois, dos dois menores. Então eu vou ter C menos M ao quadrado. Tudo bem? Ocorre que, quando eu observo isso daqui, ó, o que eu tenho? Eu já noto de cara que esse H quadrado, eu já tenho um valor para ele, ó. Percebeu? O mesmo H quadrado. Então eu vou representá-lo como sendo B quadrado menos M ao quadrado. E aqui eu estou com o quadrado da diferença de dois termos. Isso é um produto notável, né? O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, menos duas vezes o produto deles. MC ou CM. O M se despediu da festa, né? Não estava gostando, foi embora. E aqui eu tô com algo parecido com o teorema de Pitágoras. Ó, A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado, só que tem um intruso. Quem é esse intruso? Duas vezes M, mas quem é o M? Olha lá, ó. O M é B cosseno. Então eu vou ficar com B vezes esse C vezes o cosseno de alfa. Senhoras e senhores, como queríamos demonstrar, está aqui a lei dos cossenos. Em todo triângulo, eu escolho qualquer lado. Nesse caso eu escolhi o lado A. Quando eu levo esse lado ao quadrado, ele é igual à soma do quadrado dos outros dois lados. Parece Pitágoras, né? Só que eu tenho que acrescentar o quê? Menos duas vezes o produto desses lados, ok? Vezes o cosseno do ângulo que eles formam. Essa é a lei dos cossenos. Vai ser útil para a gente resolver nossa questão. Ok? Um outro resultado interessante que a gente precisa, né? Só quando a gente está só no aperitivo, né? Antes de ir para o prato principal. A gente está só brincando por enquanto. Os aperitivos. Depois a gente pede a entrada principal para o garçom. Observe o seguinte: se eu tiver um triângulo retângulo qualquer em A, vértices B e C, e chamo os lados de A pequeno, B pequeno, C pequeno, o que eu posto pensar nesse triângulo aqui? Vamos pensar assim: vou chamar um ângulo qualquer aqui, esse aqui de θ. Tudo bem? Se eu calculo o seno desse ângulo θ, eu sei que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então B sobre A. Ok? Se eu multiplico isso cruzado, isso está me dizendo o quê? Que o B vale A seno desse ângulo. Né? De igual modo, se eu calculo o cosseno aí, eu vou ter quem? O adjacente sobre a hipotenusa. C sobre A. E aí, se eu também multiplico isso aqui cruzado, eu vou estar dizendo o quê? Que o C vale o A vezes o cosseno daquele ângulo. Tudo bem? E aí, sempre ele, né? Sempre ele. Se eu aplico Pitágoras, o que eu vou ter? O quadrado do maior lado é igual à soma do quadrado dos dois menores. Sempre ele, né? Nosso amigo Pitt. Então aqui eu tenho A quadrado, mas quem é meu B quadrado? Ora, se eu elevo os dois lados aqui ao quadrado, ó, o meu B quadrado vai ficar sendo quem? O A quadrado seno ao quadrado de θ. De igual modo, o C ao quadrado. Ó, se eu elevar os dois lados ao quadrado, C ao quadrado vai ficar sendo quem? O A quadrado cosseno ao quadrado de θ. O A quadrado é fator comum, coloco ele em evidência. Né? Então eu vou ficar aqui com seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ. Bom, o A é lado de um triângulo, né? A hipotenusa não é zero, então eu posso dividir os dois lados por ele. Então isso aqui vai dar 1 quando eu dividir por ele. E aqui quando eu dividir por ele também dá 1. E aí eu chego num outro resultado surpreendente da matemática, e muito importante, né? A relação fundamental da trigonometria. A soma do seno ao quadrado com cosseno ao quadrado vale 1. A gente mostrou aqui por ângulo agudo, né? Mas vale por ângulo obtuso, tá? E mais do que isso, no ciclo trigonométrico vale para qualquer arco. Bom, chega de aperitivo. Garçom, traz o prato principal. Vamos lá. Nosso prato principal é o seguinte: ele deu um quadrado, percebe? De vértices ABCD, mas não deu lado, sacana, não deu lado. Então eu vou chamar os lados dele de X. Tudo bem? Pronto, os lados todos são X. E aí ele nos disse o seguinte, ó. Esse segmento tem o mesmo tamanho que esse, e esse aqui tem o mesmo tamanho que esse. Bom, não precisa demonstrar, seria um preciosismo, mostrar que isso aqui é um triângulo isósceles, né? Você parte ele aqui, parte aqui, mostra que tem dois congruentes, mostra que esse cara é desnecessário. Você já percebe que esse cara tem a mesma medida que esse. Não é verdade? Porque afinal de contas você pegou o quadrado e ele disse que esse aqui era ponto médio. Então esse cara que você tirou para um lado e tirou para o outro, marcou esse ponto aqui. Tirou esse cara, são o mesmo tamanho, né? Claro que esse aqui vai ser o quê? Um triângulo isósceles. Os isósceles eu costumo dizer que são as avós da trigonometria. Melhor que eles, só os equiláteros. Os equiláteros são as mães, né? Porque equilátero é muito bom de trabalhar. Mas dizem que a avó é segunda mãe. Então a avó também é muito bom de trabalhar os isósceles. Por quê, professor? Uma das causas é a seguinte, ó. Se eu traço uma altura aqui, ó.
No isósceles, a altura em relação à base que não é comum, ó, tem dois lados comuns, ela é a BC3, esses dois ângulos são iguais, ela é também a mediana. Ó, esse cara aqui, ó, tem o mesmo tamanho, vou chamar aqui de H, que esse outro aqui, ó. Ok? No triângulo isósceles, a altura coincide com bissetriz e com mediana. Então é muito bom, né? Eu posso achar esse pequeno, posso, porque, ó, eu tenho aqui o ângulo θ e ele tem o cosseno. Se o cara te deu o cosseno de um ângulo e deu um triângulo na questão, meu irmão, já lembra da lei dos cossenos. Pode ser que você não use, mas você tem que estar com ela na manga. Se o cara lá jogar a carta, você puxa ela. Sacou? Tem um cosseno e tem um triângulo, lembra da lei dos cossenos. Não pode ser útil. É o caso nosso, ó. Se eu aplico no triângulo de vértices MPQ, né? Triângulo de vértices MPQ. Se eu aplico a lei dos cossenos aí, o que eu vou ter? Ora, PQ quadrado, né? Esse lado ao quadrado tem que ser igual à soma do quadrado desses dois, ó. Menos 2 vezes o produto deles, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ok? Lei dos cossenos nesse triângulo, que a gente acabou de demonstrar. Então, na verdade, PQ quadrado será 2L quadrado menos, né? 2L quadrado vezes o cosseno, que é 2/3. Foi informado na questão. Ora, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, 3 vezes 2 dá 6. E 6 menos 4 dá 2. Então, isso aqui dá 2L quadrado sobre 3. Ok? Vou passar a raiz dos dois lados, eu não preciso me preocupar com o módulo, porque eu estou em geometria, só quero raiz positiva. Isso aqui vai ficar o quê? L raiz de... Aqui dá 3 vezes 2, 6. E 6 menos 4, 2. Tá certinho. Embaixo, o que eu tenho? Raiz de 3, né? L sai da raiz, o 2 fica e o 3 fica, quando eu passar a raiz dos dois lados. Ora, faz a radiciação, isso vai ficar L raiz de 6, quando eu multiplicar em cima pela raiz de 3, embaixo vai ficar quanto? A raiz de 9, né? Que é 3. Ok? Bom, achei o PQ, né? Agora eu vou pensar assim, esse PQ, ele é interessante sabê-lo, né? Mas não seria interessante saber esse pedacinho, que eu teria um triângulo que eu poderia trabalhar com esse lado aqui, ó. Como é que a gente faz então? Só dividir por 2, né? Se eu dividir isso aqui por 2, o fato de isso aqui ser mediana, então eu acho que cada pedacinho desse, não é verdade? Bom, dividir uma fração por 2 é o mesmo que fazer o quê? É o mesmo que multiplicá-la por 1/2, né? Então, se eu dividir ali por 2, eu vou colocar aqui, ó, pH, né? Posso até colocar assim, ó, pH é PQ sobre 2. Ou seja, dividir isso por 2 vai me dar quem? L raiz de 6 sobre 6. Então eu tô com um triângulo agora bem camaradinha, né? Olha lá, vamos trabalhar com aquele triângulozinho bem camaradinha. A gente não tem muito espaço aqui, né? Olha só. Vou pegar esse triângulo da esquerda ali, ó. A figura tá muito gasta, vou fazer ele aqui do lado. O triângulo de vértices M, H, P. Ok? Isso aqui quem é? É X. Olha aí o pulo do gato. Ó. Essa altura é o mesmo lado que eu chamei de X do quadrado. Né? E esse pedacinho, já tenho. É L raiz de 6 sobre 6. L raiz de 6 sobre 6. E esse aqui quem é? É o que eu chamei de L. Vamos aplicar Pitágoras naquele triângulo ali? O que a gente tem lá? O quadrado do maior lado é igual à soma do quadrado dos dois menores. L ao quadrado vezes 6 sobre 36. Quando eu levar ao quadrado, fica L quadrado. Quando eu levar a raiz de 6 ao quadrado, a raiz de 36, que é 6. E embaixo fica a raiz de 36. Né? Eu quero calcular o L, então eu vou isolar esse X aí. Ó. O que eu vou fazer? Vou ficar aqui com L ao quadrado. Isso aqui simplificado é um sexto. Né? L ao quadrado sobre 6. E do outro lado ficou só o X quadrado. L vezes 6 vezes 1 dá 6. E 6 menos 1 dá 5. Então meu X ao quadrado é 6 menos 1, 5. L ao quadrado sobre 6. Ok? Bom, eu não quero o X, eu quero o L. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu posso multiplicar isso aqui cruzado, então, na verdade, o meu L vai ser quem? Vai ser 6 vezes X, 6x ao quadrado. Eu posso multiplicar os dois lados por 1/5 sobre 5, né? E aí, se eu passo a raiz, ó, o que vai ser meu L? Talvez eu nem precise fazer, né? Que eu vou passar uma raiz, vai ficar raiz de 5, tem que fazer a radiciação. Deixa ele aí. Se precisar, a gente faz a radiciação. Tudo bem? Bom, agora que minha questão chegou ao fim, né? Porque, veja, eu sei quem é o valor de L em função do lado, X. Eu sei quem é esse ângulo, mas eu tenho cosseno, não tenho seno, né? O que eu posso fazer? Infelizmente tem que ficar pagando, né, pessoal? Infelizmente, vamos lá. Vamos usar a nossa relação fundamental, ó. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ vale 1. Então, meu seno ao quadrado de θ mais 2/3 ao quadrado vale 1. Né? Ele informou que o cosseno era 2/3. Então, meu seno ao quadrado de θ vale... Vai ficar caprichou, né? A questão é barba, cabelo e bigode. Aqui é 4 nonos, né? Posso subtrair ele dos dois lados. 9 vezes 1, 9. E 9 menos 4 é 5 nonos. Para calcular o seno, na verdade, o que eu preciso? Passar a raiz dos dois lados. Então, é raiz de 5. E embaixo fica seno 3. Ok? Aí a questão acabou. Porque eu vou deixar só os resultados aqui, né? Não posso apagar o resultado importante. Pronto. Olha aí, ó. Vamos lá. Pessoal, para calcular a área S que nos foi pedida, ó, eu posso fazer o quê? Lado vezes lado. Vou deixar aí a demonstração, né? Onde a gente já fez, vezes o seno do ângulo que eles formam sobre 2. Qualquer triângulo que eu multiplique dois lados e o seno do ângulo entre eles dividido por 2, eu acho a área dele, que eu chamei de S. Ora, isso aqui vai me dar o quê? L ao quadrado sobre 2. Então, a mesma coisa que o meio vezes L ao quadrado, vezes o seno que eu acabei de achar, né? Raiz de 5 sobre 3. Vamos fazer essa continha? Quem é meu S? Olha lá, no lugar desse L quadrado, eu vou pôr isso aqui, ó. Então, eu vou ficar com o meio vezes 6x ao quadrado sobre 5, vezes a raiz de 5 sobre 3. Agora eu vou apagar que ela estava perdida, né? Posso tirar. Pronto. Em cima, o que eu tenho aqui? Ó, esse 2 com esse 3 dá 6, vai cancelar com esse cara. Então vai ficar x ao quadrado, raiz de 5, e embaixo, o 5. Essa é a resposta final da questão. Simples assim. Até a próxima.